Olá, tudo bom? Bom dia. É, Gente, eu tive uma pergunta. Alguém fez um comentário e perguntou se o nódulo lunar sul em Leão levaria o sujeito a um fracasso profissional, a um fracasso financeiro. A resposta é não necessariamente, porque, pelo contrário, o nódulo lunar sul em Leão, ele é extremamente focado, porque Leão é autocentrado, e se ele fizer uma opção profissional aquariana, que foi o que o Elon Musk fez com o nódulo lunar sul em Leão, eu tenho várias pessoas nascidas com o nódulo lunar sul em Leão, nódulo lunar norte em Aquário, que fizeram opção pela informática, pela tecnologia, pelo marketing, pelo jornalismo, e que se tiveram uma predisposição de viajar, de expandir, de abrir para trocar ideias com as pessoas, a chance de uma realização profissional com bom retorno financeiro é muito grande. Em alguns textos existe mesmo uma colocação de que esse eixo pode viver altos e baixos financeiros. Mas por quê? O eixo, inclusive, não é só o nódulo lunar sul em Leão e o nódulo lunar norte em Aquário. Também o inverso, nódulo lunar sul em Aquário, nódulo lunar norte em Leão. Por quê? Porque Aquário é um signo de revisão de valores. Se você tiver também no teu mapa, eu acho que tem que abrir um pouco para explicar para as pessoas que não conhecem os nodos, que quando a gente fala dos nodos lunares, a gente pode estar incluindo, porque a gente está falando daquele signo. Então, se você tiver, por exemplo, muitos planetas em Leão e a Lua em Aquário, se você tiver muitos planetas em Leão e Saturno em Aquário, talvez isso faça parte também da sua história de vida ou não, ou não. Mas nesse eixo, falando dos nodos lunares, existem sim colocações em alguns livros falando de altos e baixos. Por quê? Porque Aquário é um signo de revisão de valores. Leão é muito conservador, como Câncer, como Touro, extremamente conservador, porque se você pode ser, se a tua natureza pode ser associada à realeza, ao patrimônio de família, é um signo caseiro, na maioria das vezes, você não vai conhecer esse leão pela mídia, porque quem está na mídia tem obrigatoriamente outras influências para poder optar por estar ali, brilhando meteoricamente ou não, mas existe um leão absolutamente caseiro, parece um tipo de gato mesmo, que gosta de ficar dentro de casa, meio preguiçoso, e ele vai, a passagem de Leão para Aquário é uma passagem de abertura e de despojamento. O nódulo lunar sul em Aquário, ou uma pessoa com muitos planetas em Aquário vibrando de uma maneira negativa, eu não vou dizer que ela pode rasgar dinheiro, porque seria patológico, mas ela pode ser desprovida de ambições, isso é muito claro, ela pode ser desprovida de ambições, ela pode ter todo um questionamento em relação à riqueza, em relação ao poder. Eu já vi muitas pessoas de Aquário recusarem cargos de chefia pelo receio de exercer a liderança. Não é fácil para Aquário exercer esse papel que ele questiona, que é o papel da autoridade do outro. Quando vem para ele, se ele puder, ele recusa. É muito mais feliz para um tipo de Aquário bastante comum, que ele tem uma função técnica, que ele possa estar o tempo todo dividindo, trocando e se sentindo mais livre, do que ganhar 3 vezes mais num cargo de gestão, aonde ele vai ter que ter uma rotina mais pesada, uma rotina mais presa, um senso de responsabilidade sobre a vida de todo mundo, mas de cima para baixo. Não é fácil para Aquário lidar com as hierarquias, não importa qual seja o lugar que ele ocupe. Então,
é, nenhum eixo vai ser a razão de alguém fracassar profissionalmente ou financeiramente. Você vai ter nesse eixo a possibilidade de altos e baixos financeiros, de mudanças de estilo de vida. Isso sim, eu tenho algumas pessoas que vivem, alguns clientes meus que vivem esse eixo e que quando eles olham para trás, eles percebem que em alguns momentos eles estavam lá em cima, leoninamente, e depois eles baixaram, ficaram trabalhando como autônomos durante muito tempo, baixou o nível de vida, depois subiram de novo, porque eles estão aprendendo sobre o poder concentrado de Leão e essa energia de troca de ideias aquariana. E para quem quer entender o eixo Aquário-Leão, que foi um dos eixos mais difíceis de eu conseguir entender, quando eu comecei a atender, os outros eram mais próximos de mim. Quando você tem na Revolução Francesa a queda da Bastilha, 14 de julho, você tem a realeza, os Luíses de França, uma opulência, uma realidade completamente distanciada do povo, e o time do Robespierre, que derruba a realeza, é Aquário. Então você tem Leão e Aquário ali, e você tem uma discussão entre o poder centralizado e a força do povo, a necessidade do povo, o poder do povo. Ali você entende bem o eixo Aquário e Leão. Muitas pessoas envolvidas com política, uma política tradicional, que sejam honestas e verdadeiras nessa opção que elas fizeram, elas vão ter alguma influência de Urano, alguma influência de Aquário, para poderem estar ali, porque elas vão ter uma doação muito grande às pessoas com quem elas têm uma noção de irmandade maior do que com seu próprio irmão, porque se você fizer política, se você fizer um trabalho social verdadeiro, você vai roubar um pouco de tempo da tua relação com a tua família de sangue para poder se dedicar a esse grupo maior. Os eixos que podem trazer questões financeiras mesmo, que aí você pode de repente fazer toda uma leitura em função de dinheiro, é o nódo lunar norte em Touro, ou o contrário, o nódo lunar norte em Escorpião, ou o eixo casa 8, casa 2, porque você tem Escorpião, signo de herança, é o primeiro grande signo de herança. Então, às vezes, você tem aquelas tragédias familiares que quem olha de longe está achando que é uma maravilha, do sujeito que é obrigado desde cedo a se preparar para assumir os negócios de família e vai herdar não só uma grande empresa, mas vai herdar também o método que o avô deseja que ele siga. E aí, quando ele rompe com a família para começar do zero, nem sempre a família apoia. Quando o nódulo lunar sul está em Escorpião, ou na casa 8, porque aí você precisa minimizar esse dinheiro que vem do outro para você poder construir taurinamente a tua própria segurança material, ou o contrário, né? O nódulo lunar sul em Touro, nódulo lunar norte em Escorpião, ou da casa 2 para casa 8, muito frequentemente a pessoa assume negócios de família, mas com bom resultado. Para ela própria, um nível de satisfação muito grande para ela própria, e também para os familiares. É muito comum. Porque Escorpião, ele é o dinheiro do outro. Eu tenho vários clientes meus, gerentes de banco, gerentes de contas altas, administram a fortuna do outro. É muito comum. Escorpião é um signo muito rico, né? Um balaio de gatos, tem de tudo ali dentro. Mas nesse eixo, tanto que quando a pessoa tem o eixo Touro-Escorpião, seja lá qual for, ou seja casa 2, casa 8, não importa
qual é o nódo lunar sul, qual é o nódo lunar norte. Se ela puder trabalhar dentro de mercado financeiro ou trabalhar dentro de seguradoras, pode ser uma maneira positiva dela estar estudando esse cenário é, de maneira a não trazer para ela própria essas grandes oscilações. As oscilações de touro e escorpião, a princípio, seriam maiores do que as oscilações de aquário e leão. A princípio, em teoria, seriam, tá? Mas nenhum... Eu acho que a ideia do Elon Musk, a trajetória do Elon Musk, que é uma figura controversa, porque o sujeito é canceriano, com nódo lunar norte em aquário, tem Marte em aquário, tem a Lua em Virgem, é um sujeito super trabalhador, super inteligente, aparentemente difícil, mas ele fez o que o destino pediu para fazer. Ele foi lá e desenvolveu o lado aquariano dele. Ele está chegando a Marte daqui a pouco, né? Lógico que não é só assim que você desenvolve o teu lado aquariano. Se você tiver o teu canal do YouTube, se você for um produtor de vídeos, se tiver um Netuno forte, porque aquário é comunicação também. Se você for um educador, isso é aquário também, né? Então, uma das questões importantes é saber que um signo se manifesta de muitas maneiras diferentes, porque aqui no plano material, nosso plano é múltiplo, e além de um signo, de uma energia poder se manifestar de várias formas diferentes, você também vai encontrar os opostos. Em Escorpião, então, dando um exemplo meio heavy, o Escorpião negativo, você tanto vai ter o criminoso, como você vai ter aquele que foi lesado, como você vai ter o promotor de justiça, o delegado, todos com influência de Escorpião, todos com influência de Plutão de alguma maneira, porque ir para a polícia ou lidar de alguma maneira com crime, nem que seja o crime do colarinho branco, não é qualquer um que aguenta. Eu tive muitos advogados que tentaram fazer criminal que não aguentaram. Então não é qualquer um que aguenta, como não é qualquer um que é cirurgião, né? Qualquer pessoa pode fazer um curso de administração. Algumas podem achar muito chato, mas você consegue terminar. Agora, lidar com polícia, lidar com crime, ainda que com crime de colarinho branco, que é menos traumático, entre aspas, não é qualquer um que aguenta. Você vai encontrar Escorpião em todo cenário. Você vai encontrar Casa 8 em todo cenário. Você vai encontrar Plutão em todo cenário. Não importa qual seja o papel que está representando. Tá bom? Super obrigada por ouvir.